Olá para todos e todas. Hoje a gente vai estudar sobre a Capitania do Espírito Santo, que foi uma das primeiras capitanias do Brasil em 1534, quando o rei de Portugal ele divide o território brasileiro em 15 faixas de terra. Uma das faixas de terra doadas a um homem chamado Vasco Fernandes Coutinho é a Capitania do Espírito Santo, e a gente vai estudar um pouquinho de como se formou, como se fundou essa capitania e por que a gente costuma, estudar, ou costuma se dizer que a capitania do Espírito Santo ela não foi bem sucedida. Ao contrário, disse que a capitania do Espírito Santo foi fracassada. Será que ela foi fracassada mesmo? A gente vai ver um pouquinho nessa aula de hoje. Então, em 1534, o rei, Dom João, ele vai entregar essas cartas de doação a 15 homens portugueses, nobres, e um desses homens era Vasco Fernandes Coutinho. Vasco Fernandes Coutinho, ele era um homem muito singular dentro de Portugal. Na próxima aula, a gente vai estudar especificamente a biografia de Coutinho. Mas ele era um homem ele era um segundo filho, ou seja, ele não tinha o direito nem de receber o título de nobreza da sua família, nem tinha muitas riquezas, porque como é que acontecia a divisão de bens dentro da nobreza europeia? Apenas os primeiros filhos, os filhos primogênitos, é que tinham direito de receber as terras e o título de nobreza. Os segundos, terceiros, quartos filhos, eles não recebiam, eles viviam na corte, desfrutavam da riqueza da família, mas eles não tinham bens. Então, Coutinho não era um homem rico, ele era um nobre, mas ele não tinha muitas riquezas. Mas ele vai receber essas terras, do rei de Portugal, que era, teoricamente um presente, um gigante lote de terra, ok? As terras, elas iam desde o rio Mucuri, que fazia divisa no norte com a capitania de Ilhéus, até o rio Itapemirim no sul, que quando fazia divisa com a capitania de Pero de Góis, a capitania de São Tomé. E aí ele então vai receber o que eu acredito que na época para eles deviam ser uma grande conquista. Só que o que eles não contavam era que o território aqui era completamente inóspito. Era um território com muitas florestas de... A Mata Atlântica era habitada apenas pelos povos indígenas, não havia essa exploração que a gente vê, em outras épocas acontecendo no Brasil, a partir da chegada dos portugueses. Era formada por muitos indígenas, muitos deles muito bravos, que, lógico, estavam defendendo seu território, estavam defendendo as suas riquezas, e por conta disso, esses primeiros portugueses que chegam aqui, eles vão ter muitos problemas. Ele vai chegar aqui, no nosso território, vai chegar na região da Prainha, lá em Vila Velha, e ele vai chegar no dia que se comemorava o dia do Espírito Santo, o dia da terceira pessoa da Trindade. Então, por conta disso, a nossa capitania vai receber o nome de Capitania do Espírito Santo. Para ele vir para cá, ele teve que vender algumas propriedades, Coutinho vendeu algumas propriedades em Portugal, e aí ele chega aqui exatamente em 23 de maio de 1535, numa região ali, numa praia, onde ao lado ficava um grande morro, que era o Morro do Moreno. E os índios, lógico, quando avistaram a caravela, prepararam uma recepção bem calorosa, com muitos arcos e flechas e muita disparo contra eles. Ele vai homenagear, como eu falei, o Espírito Santo, porque ele vai chegar no dia que era dedicado à terceira pessoa da Trindade. E logo vai começar, logo que ele se estabelece aqui, que ele consegue, expulsar esses índios dessa primeira localidade, ele vai começar a fazer as primeiras instalações de defesa, os primeiros fortes para poder defender os portugueses contra a invasão de outros povos que podiam vir para cá, porque franceses, ingleses e holandeses tentavam conquistar territórios em todo o litoral brasileiro, e também para poder eles se defenderem contra esses indígenas que volta e meia atacavam esses pequenos povoados. Vão fazer algumas edificações com os primeiros homens que chegam junto com ele, que vêm junto com ele para colonizar
o território, vão criar a capela de Nossa Senhora do Rosário, que até hoje tem lá na prainha. Inclusive, a igreja mais antiga que ainda funciona no Brasil, fica lá em Vila Velha, né? Uma capelinha muito graciosa. Coutinho também vai construir um forte aqui na região onde hoje é Vila Velha. Vai instalar alguns serviços da coroa, vai cuidar da questão da agricultura, né, do cultivo de cana-de-açúcar, ele que vai estabelecer esse início do cultivo de cana-de-açúcar. Porém, por conta de muitos ataques indígenas, por conta de falta de apoio financeiro, porque o empreendimento de uma capitania hereditária era um empreendimento muito caro, as expedições, essa expedição de Coutinho não vai ter o resultado que ele queria. Anos mais tarde ele vai fundar a Ilha de Vitória. Uma das hipóteses para que ele funde a Ilha de Vitória seja até mesmo para a defesa desses primeiros povoados, porque era uma ilha, então precisava atravessar o mar para poder chegar até lá, até os próprios grupos indígenas, então eles estariam mais protegidos. Mas esses primeiros anos de colonização vão ser anos muito difíceis e alguns atribuem a Coutinho o fracasso da capitania, já que Coutinho, nesses anos que ele colonizou o Espírito Santo, em muitos períodos ele ficou fora, em muitos períodos ele viajou, ele voltou a Portugal por várias vezes, ele foi para a Bahia por várias vezes. E aí, todos esses percalços da colonização, o Espírito Santo nos primeiros anos acabou ficando, né, acabou não tendo o mesmo destaque econômico que São Vicente e Pernambuco tiveram, por exemplo. Mas aqui nós iniciamos a nossa colonização. E o Espírito Santo, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar e tem que destacar, está escrito em todos os livros de história como uma das primeiras capitanias. E é um território muito rico, tanto em história e em cultura, e a gente precisa conhecer. Mesmo, né, alguns considerando Vasco Fernandes Coutinho um péssimo administrador colonial, ele foi o que desbravou e começou o nosso período de colonização. E também um destaque especial para todos esses grupos indígenas que lutavam contra ele e que tentaram, né, sem sucesso, porque acabava que os recursos tecnológicos dos portugueses eram mais avançados, mas tentaram impedir que esse colonizador chegasse aqui, né, e desbravasse o nosso território, como foi que aconteceu. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.